educação no sentido de prática, de vida, de utilizar para que realmente a gente possa se utilizar do que nós sabemos para resolver os problemas que nós temos na vida. Coisa que hoje em dia, assim, a educação está muito formal, né? É só aprendizagem, acúmulo de questões, e isso não vem para a prática, para a vida, né? E a gente começou o nosso papo ontem assim. E queria colocar alguma coisa, Sandrinha? Não, tranquilo. Vou compartilhar vocês aí. A foto que você me enviou. Mandou. Compartilhar com vocês. São aquelas fotografias de Sandra? Sim, são todas delas. Faltou uma que ela estava surfando, ela não me perdoou para eu não ter colocado aqui. Vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo compartilhar com você. Tá bom. Ok, aqui. Vou compartilhar aqui. Como fala você? Pantalla? Screen? Oi? Como fala você aquela? A pantalla, a screen? Janela? A janela? Ah, janela. Ela fala um pouco de espanhol, ela fez faculdade na Argentina. Ah, sim? Ah, que bom, então vou falar espanhol mais fácil. Muito mais fácil para mim. Sim, pero no mucho. Deixa eu ver aqui. Bom, assim como eu falo português, mais ou menos. Bom, tá vendo a minha janela da foto? Uhum. Bom, vamos começar aqui com isso. Sim. Então, a ideia, como falou faz uns minutos, nossa Márcia, é conversar acerca dos usos que nós fazemos da água, tá bom? Sim. Esta entrevista tem vários propostas. Uma delas é que você entenda por que a entrevista permite identificar necessidades e problemas dos entrevistados. Tá? Mas nós três vamos a fazer as perguntas que nós imaginemos para identificar possíveis necessidades. Tá bom? Então, necessidades relacionadas com os usos da água. Tá bom? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Vamos falar. Você tem um gatinho? Como fala você? Gato? Isso, gato. Gato. Você tem um gatinho? Tenho duas. Duas gatas. Bom, as gatas são muito independentes, né? Elas não precisam muito de seu papai, de sua mamãe. Então, como você faz para dar para eles água, alimento, quando você não está com eles? Então, eu adaptei esse chafariz, essa fonte de água, né? Que ela fica girando a água o tempo todo. Porque o gato tem uma necessidade de uma água corrente, né? Então, foi uma forma para que elas bebessem água, porque senão a água parada elas não bebem, são ainda enjoadas, né? Então, é uma forma, né? Mas confesso que quando eu vou viajar, eu peço para alguém vir fazer uma visitinha para elas aqui, para que elas, mesmo que elas sejam independentes, elas precisam de ter um contato, né? De ver a comida. Então, tem uma adaptação também de comida para ir caindo a comida aos poucos, né? Conforme. Mas esses são produtos que você comprou ou você fez? Sim, eu comprei. Tá. Já tem pronto, assim, né? Na verdade. Então, para que possa ser... Mas não é o suficiente, porque, na verdade, elas precisam dessa afetividade, né? Por mais que elas sejam independentes, elas precisam de alguém que interage com elas. Então, se ficar sem ninguém aqui, elas não vão querer se alimentar, vão ficar rebeldes.
Então, eu sempre peço para alguém vir aqui fazer uma visita, né, e todos os dias, para que elas possam se sentir seguras. Essa é uma das... Então, aquele produto que está muito novedoso, eu não conhecia aquele produto, aquela... Como chama aquele? Fontezinha. A fonte. Fonte. Não conhecia aquele tipo de tipologia de fontes, mas não está resolvendo o problema, porque se você não está, ou a pessoa que tenha afeto com o gatinho, não está presente, ele não come. Ela tem dificuldade de comer, ela fica triste, ela precisa de uma companhia, ela precisa de que alguém venha colocar para ela. Não foi suficiente esse método. Bom, então, vamos fazer aqui uma coisa diferente, Rosinha, porque essa fontinha, assim como eu estou entendendo, é um produto comercial, né? Vendem aí na fora, na tenda, que seja, alguma loja. Sim. Mas é uma resposta a uma necessidade. Sim. Entendeu? Certo. Qual necessidade? A necessidade de alimento. Para a mascota, como você fala, mascota, gatinho é uma, como fala? Não sei, uma pet. Ele disse mascote, Sandra. Ah, um mascote. Mascote, tá bom. Então, a necessidade que aquele que desenhou aquele produto era alimentar as mascotas. Isso. Só que não sabia aquele desenhador que as mascotas também precisam de afeto, de presença, de acompanhamento das pessoas que somos donos da mascote, tá bom? Então, esse é uma inovação, é um produto inovador que responde a necessidades, tá bom? Sim. Alguém que conhecia a mascote, o gato, o cachorro, e também precisava de sair, de ir de viagem, de ficar fora da casa e deixar a mascote sozinha, também identificou aquela necessidade. Bom? Quase sempre aquelas necessidades podem ser solucionadas com um amigo, uma pessoa cercana, a vovó, a tio, amigo, que vem a casa dar alimento para a mascote. Tá bom? Essa é a parte mais importante, porque esse é o objetivo de nós, identificar necessidades para dar resposta, para ajudar outras pessoas a satisfazer aquelas necessidades, aqueles problemas. Tá bom? Essa é a ideia. Aqui, com aquela fotografia, nós vamos entender que é o que a gente vai fazer. Tá bom? Certo. Identificar necessidades que nós temos a partir daquelas fotografias que temos na tela, na janela. Bom? Então, todos. Não somente eu vou identificar necessidades. Todos três. Tá bom? Pensando. Bom, aquela fotografia, esta, por exemplo, da cachoeira. Vamos falar disso. É uma imaginação, tá bom? Estamos imaginando a partir daquela fotografia. É uma cachoeira que oferece a cachoeira. Porque o pessoal gosta de ir para as cachoeiras. Porque creemos nós. A cachoeira, para mim, é uma fonte de vida, assim, é de renovação, né? Quando eu vou para a cachoeira, me sinto renovada mesmo. Acho que faz essa... É a água mesmo purificando o corpo, né? Tem essa coisa de purificação. Eu tenho essa relação muito forte com a água, principalmente a água gelada, né? A água que é da cachoeira, né? Então, te dá uma despertada no ser mesmo, né? Essa é a minha... E refresca, lógico, né? Nos dias de verão, né? Ela tem essa... Né? A gente tem uma necessidade de água no corpo, né? Então, divertimento mesmo também, né? Oi? Você, Rosa, para que você vai a uma cachoeira? Para quê?
Então, eu já não sou tão zen quanto a Sandra, né? Porque a Sandra é bem zen, né? Essa coisa de áurea, né? Ela é bem assim, aí ela vai mesmo por conta dessas energias. Sim. Mas, assim, eu já vou mais para uma cachoeira, assim, para me divertir mesmo, né? Que é um lugar tranquilo, que tem menos gente, e também o fato de estar mais na natureza, né? Que é diferente de praia. Então, acho que eu vejo assim, eu vou mais para a cachoeira mesmo, para me divertir mesmo, espairecer, descansar, essas questões assim. Descansar. Ajuda-me aqui a identificar aqueles conceitos que vocês falaram. Uhum. Tranquilidade, estava mal escrito. Vou escrever em espanhol, você vai me desculpar. Só que, A relação com a natureza, né? Que é algo É, que é muito importante. tá bom. Refrescar também é uma palavra-chave aí que você pode utilizar. Ok. Um segundinho que estou aqui com problemas. Já. Refrescar. Já entendi. Porque aquele Teams fica devagarinho é, com toda esta conexão. Sim. É, relajar, relaxar, né? Di- Refrescar. divertir, refrescar. acho Outra. Vai mais. Outra. Que mais? que Energizar. Energizar, claro. Sim, energizar. Bom, bom. Que mais? Ô, Rosa, para que você vá à cachoeira? Porque você gostaria de ir à cachoeira? então, deixa eu ver, aí eu coloquei me divertir, refrescar, passear, né? Para sair um pouco, passear, Sim, descansar também, né? Porque descanso. cachoeira passa muito tranquilidade, né? Comunidade. Tá Eu bom, acho que tá é bom. isso mesmo. Então, esses, aqueles conceitos que estão aqui, verbos que estão aí, todos representam o que você busca, o que você procura, né? Quando está na cachoeira. Né? Quando você procura alguma coisa, é porque você precisa dela, tá bom? Você não procura o que não precisa. Então, quando você quer tranquilidade, quando você quer é, relaxamento, quando você quer energizar, você vai e procura cachoeira. Bom, então, aquela é uma necessidade em relação com o uso de água. Água vou escrever aqui. Água para energizar, energizar. Bom, também, outro aqui para a Rosa. Água para, para é, passear, vou escrever passear, Isso. essa é a ideia. Água, passeio, turismo, Divertimento, tranquilidade. isso, isso. Passeio, vou falar assim, passeio, passeio. Temos duas, tá bom? Então, o que nós vamos fazer com aquelas duas possíveis necessidades dos usos de água de vocês, dos tênis de vocês, tá bom? Então, que nós podemos imaginar? Tá bom, vamos fazer essa, uma primeira fotografia, vai duas. Aquela do gato serviu para nós entender que sempre um produto, que sempre uma inovação é uma resposta a uma necessidade. Né?
no caso do ratinho, a necessidade de alimento. Bom, depois, aquela da cachoeira. Quando as pessoas vão para a cachoeira, muitas vão buscando muitas outras coisas, mas agora, neste preciso instante, vocês duas estão pensando a cachoeira para tranquilidade, para divertimento, tá bom? Vamos falar desta outra fotografia. O que quer dizer essa fotografia, Sandra? Hidratar, né? Hidratar. Tá bom. Nosso corpo é composto de água e necessitamos da água para viver, mais até do que comida, né? Então, precisamos estar sempre aí nos hidratando com ela, é essencial. Para que mais? Você usa água na casa quando consome? Então, além de hidratar, ela faz bem para a saúde, né? Para o corpo, né? Para as funções do corpo. Que refresca também, né? Porque quando a gente está com muito calor, a gente... acho que também, né, para satisfazer a necessidade do corpo, né? Porque a água ela é necessária em todos os sentidos aí. E quando a gente olha para a foto, no caso, a Sandrinha ela está tomando a água. Essa água vem trazer todas essas questões que a gente colocou aqui em relação ao corpo, mas também não só para tomar, mas também para fazer os alimentos, que também vai estar atendendo uma necessidade do corpo, também para a higiene pessoal, né? Quando diz na questão das pessoas, do dia a dia, da utilização da água no dia a dia do ser humano, né? Então, a gente envolve lá essa questão de matar a sede, satisfazer as necessidades do corpo, fazer a higiene do corpo também, né? Preparar os alimentos que a gente vai estar ingerindo para fortalecer o corpo também, né? Tá bom. Vamos profundizar. Como é que vocês consomem água? Como? Quando? Onde? Com que recursos? Com que dispositivos? De que maneira? Tá bom? Primeiro, de tempo. Vamos falar de tempo. Quantas vezes a dia vocês consumem, tomam, bebem água? Olha, eu acho que eu tomo uns 6 copos de água por dia, mais ou menos, que daí uns quase 2 litros de água. Mais ou menos. Eu sei que eu precisaria beber mais, né? Porém, é o que... Mas eu bebo água quando eu acordo, eu tomo um copo de água, né? Durante o dia, no trabalho, principalmente, para poder hidratar. Como eu falo muito, né? Sou professora, então a gente precisa estar bebendo água para hidratando, né, as nossas cordas vocais aí também. Muito bom. Então, vamos falar do consumo de água dos professores. Sim, tá bom? Sim. Como é que nós, colegas, amigos, professores, bebem água? Bebem eles? Não bebem? Cada quanto? Por quê? Por que não tá? A maioria tem uma garrafinha de água e anda junto com ela, né? Acho que hoje as pessoas têm esse hábito, né? De ter a sua própria garrafinha de água, de... Você faz uso de uma garrafinha todos os dias? Faço. Que tipo de garrafinha? Qual é? Como é? Onde eu tenho várias, na verdade. Eu não tenho nenhuma aqui agora, mas eu tenho várias. Eu tenho uma plástico, dependendo, quando eu vou andar de bicicleta, por exemplo, que eu quero a água mais gelada, então eu uso uma térmica para ela manter a água fresca, né? Senão fica uma água muito quente.
Mas, de modo geral, para trabalhar no consumo, é uma garrafinha de plástico. Garrafinha de plástico. Uma azulzinha que eu levo. Vamos falar, você tem um horário nas horas de aulas de classe? Na manhã, na tarde? Sim, trabalho de manhã e à tarde. De manhã estou trabalhando presencial, mas à tarde ainda estou remoto. Presencial. Vamos falar da presencialidade. Tá. Tá bom? Então, você começa aulas a que hora da manhã? Começa às 7. 7 da manhã. Isso. Você leva com você aquela garrafinha. Chego com a garrafinha já de casa, porque como eu vou de condução, né? Na verdade, eu vou já com ela, o transporte público, né? Então, eu vou me hidratando no caminho, e aí, quando eu começo a aula, eu também falo um pouquinho, já bebo um pouco mais de água, falo um pouquinho, bebo um pouco mais de água. É o período que eu mais bebo água, no período que eu estou trabalhando, porque é uma necessidade mesmo, né, de água. Né? Então, quando a gente fala, eu estou aqui falando com você, procurando a minha garrafinha, né? Porque já vai secando, a gente precisa. Ainda mais o tempo, aqui no Brasil, nós estamos numa seca muito grande, né? Nós estamos sem chuva faz tempo e a qualidade do ar está péssima. Então, nós todas vias respiratórias e está todo congestionado. Então, a gente precisa de água para poder hidratar. Então, uma necessidade grande nós temos, né, neste momento, principalmente quando a gente está com a qualidade do ar muito ruim. Bom, tá bom. Você falou uma coisa importante. Já está aí, entendendo. Há uma necessidade grande. Vamos a definir aquela necessidade, tá bom? Os professores precisam maior consumo de água. Sim. Porque ambiente, entorno, ambiental, você entendeu? Está seco, tá bom? Seco. E elas precisam hidratar, tá bom? Elas precisam hidratar. Pergunta, como é a qualidade d'água lá na sua localidade? Lá tem filtros, né? Tem alguns filtros para a gente poder com água, né? Então são águas filtradas, então a qualidade é boa da água. Não da torneira onde se lava a mão, mas existem alguns locais com filtros de água. Então a água é boa. Ok. Água filtrada. Bem, vamos falar um pouco mais daquela necessidade que você está sentindo, que vocês precisam. Aquela necessidade, qual é? Consumir água, beber água, é uma necessidade para tudo ser vivo, tá bom? Pero por que mais para os professores? Por quê? Por que pode ser mais uma necessidade para eles? Porque o professor se comunica mais, né? Então, acho que ele tem que estar falando ao tempo todo, seca, né? As cordas vocais necessitam, né? De que passe essa água, né? Que hidrate. Então, eu acho que por isso que o professor. Em algumas escolas ainda existe o giz, né? Na lousa, né? Que é o pó. Então, isso também é necessário. Onde eu trabalho já não utiliza mais o giz, né? De escrever na lousa quadro negro. Quadro negro. Você sabe o que é giz? Não sei. Não sei traduzir giz. Como você escreve? O quadro nas salas de aulas aqui no Brasil, acredito que na Colômbia também. Tem um quadro que, para o professor estar escrevendo nesse quadro, é utilizado um bastão. E esse bastão é chamado de giz. Ele não é como uma caneta, né? Ele é feito de um material poroso, tipo... cal. É tipo... Para escrever na superfície. Entendi. Como fala isso? Isso chama giz. G-I-Y. Desculpa. G-I-Z. Giz. Ok. Aqui é tiça. Aí não tem isso? Não. Tiça. Estava tentando lembrar o nome. Tiça. Dá um segundo. Faltou o G na frente, tá? Olha lá. É o
Não é Y, é G-I. G-I-C. G-I-C? G. Não, o Z tá certo, é o primeiro, não é o Y. A primeira letra é G. Como você vai escrever gato, a primeira letra do gato. Ah, G, assim. Isso aí, certinho. Isso, Giz. agora giz. Não, tá bom, ui. tá bom. Ui. Manda por aquele chat, que não É entendi. G, Não sei G, o vocabulário, não sei o alfabeto português, não sei. Só sei. I. Não é o Y, é o I normal. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui assim. Isso. Ah, tá bom. Dá um segundo aqui que vou fazer uma coisa. Força aqui, não. Tiça, isso mesmo. Aqui nós não temos, na escola onde eu trabalho, não se utiliza mais da tiça, do giz. Porém, mesmo assim, né, há um desgaste, né, vocal do professor, né? Então precisa estar aí consumindo água muito mais, né, do que quem não está aí utilizando a fala, né? Que é o que a gente, uma necessidade. Outra pergunta. Vocês acham que os professores bebem água suficiente durante o dia, durante as classes, durante as aulas? Eu acredito que há um esquecimento, né? Por mais que hoje nós temos mais esse hábito, né? Existe um hábito de todo mundo ter a sua garrafinha, né? Com água, né? Mas ainda não se consome o necessário que deveria. Eu acho que ainda precisaríamos beber mais água. Bom, como é que a gente pode fazer para que os nossos colegas bebam mais água? Você acha alguma ideia? Para incentivá-los a beber água, eu acredito que primeiro o esclarecimento, né, de mostrar os problemas que podem causar a falta de beber água, né? Então, acho que a gente mostrar isso para cada professor, né? Ou mesmo presenteá-lo com, com uma garrafinha, né? Rosa, a gente já fez isso enquanto... Que é uma prática, né, da equipe gestora presentear o professor com as garrafinhas, né, para que ele possa tomar mais água, né? Botecha, algumas botechas. Então, você acha que que os professores, os colegas, não consumem água porque não tem garrafinhas? Ah, não. Não, eu acho que não. Acho que, na verdade, é uma questão de consciência mesmo. De hábito. Acho que é hábito. De hábito. E essa palavra está bom. Isso. Hábito. Como poderíamos fazer um hábito de consumo de água como nossos professores? Você acha que poderia fazer uma não sei, uma campanha, uma estratégia para isso? Sabe como fazemos com os alunos, né? Por exemplo, a cada vez que se bebe água, ele cola um selinho, sei lá, uma ideia, né? Para ele poder mesmo observar quantas vezes ele... Né? A gente faz com o aluno com carimbo, né? Ah, quantas vezes você foi bom, ou uma forma de incentivo, né? Então, talvez uma etiqueta que esse professor ia poder observar a quantidade de vezes que ele está bebendo água. Então, ele colaria uma etiqueta num caderno, ou enfim, em algum lugar que seria prático para ele, né? Poderia dar essa ideia para que ele pudesse observar o quanto ele bebe água e quanto está faltando, né? Outra coisa que hoje a gente tem, que é o celular, é o despertador, né? Então, o celular poderia despertar de tanto em tanto tempo para que ele lembrasse de beber água. Porque não acredito que ele não goste, mas sim é um esquecimento. Então, trazer essa, né? Quem sabe ele colocar lá um despertador de a cada
sei lá, 40 minutos, né, 1 hora, para que ele possa lembrar, e isso pode tornar um hábito, né? A partir do momento que, né, que aquele despertador toca, ele bebe água, vai chegar um momento que ele não vai precisar mais do despertador, ele mesmo vai sentir essa necessidade, porque tudo que vira hábito, né, torna-se uma necessidade também, né? Sim, tá bom. Seria uma ideia. Pode ser. Olha aqui. Então, estamos falando da água, uma foto que serviu, nós olhamos ela para identificar alguns conceitos. Poderíamos seguir falando da cachoeira, do que aquela nos brinda, a oferta nos dá, só que ainda não encontro uma possível necessidade. Poderíamos seguir falando até encontrar uma necessidade e faríamos uma proposta, uma possibilidade. Como aquele gatinho também, nós identificamos que ela é produto de uma necessidade e que tem outra necessidade, que ela não resolveu, tá vendo? Resolveu, porque ainda precisa de uma pessoa para que aqueles animais sentem desejos de alimentar. Ele resolve a necessidade do alimento e da água, porém não do afetivo. Então ainda há uma necessidade, né, no caso. Isso, ainda está aquela necessidade. Nós poderíamos fazer alguma tecnologia digital, por exemplo, vou falar uma coisa assim louca. Que tal se nós adicionamos, agregamos, entendeu? Damos outro dispositivo, complementamos este dispositivo da fonte como como fala você, um dispositivo desse de som, como uma gravação da sua voz, que fala aquelas palavras que você costuma falar para seu gatinho. Então ele vai escutar você, sua voz, aí pertinho da fonte. Tá bom? Entendeu? Poderíamos melhorar esta inovação com a presença virtual dos amos do gatinho, para que ele sinta que aí está. Não pode olhar, mas está sentindo aquela voz. Nós poderíamos fazer uma coisa assim, como um pequeno, como fala você, audifone? Caixinha de som. A caixa de som. Como fala você, aquele que tem soninho? Caixa de som. Caixa de som, é isso. Uma pequena caixa de som com sua gravação da sua voz. Se você quer mais, pode dar uma tela, uma tela, para que o cachorro, o gatinho, olhe você. Poderíamos experimentar para ver qual é a reação do gatinho com aquele novo dispositivo posto aí pertinho da fonte. Pode ser uma ideia. É uma ideia que sai daqui, tá bom? Sim. Outra ideia que você já viu algumas linhas, e é aquela de um dispositivo no celular que você sabe que essa flash, a luz da câmera, flash, quando ela pode ler as pulsações, pode sensar as pulsações, nossa sangue. Poderíamos desenhar um software, programa de cômputo para o celular que fala para você, um aplicativo que fala para você quando você não está suficientemente hidratado. Então, não é por tempo, mas com um dado exato da sua hidratação corporal. Certo. E ele, uma alarma, um som,
que fala para você, deve hidratar, está com pouca hidratação, que seja uma ideia, tá bom? Então, o que nós fazemos com aquela necessidade é isso, identificar potenciais ideias que podem ser respostas àquelas necessidades. Para isso, nós temos que falar, entender como as pessoas, como neste caso, como aqueles que tiraram a fotografia, as pessoas que tiram fotografia, para entender de eles quais usos fazem eles de água e, com aqueles usos, identificar necessidades, problemas. Sempre, todo uso é uma resposta a uma necessidade. Você não usa nada que não precise. Tá bom? Você precisa de água, você precisa ouvir algo, então você compra audífones. Sempre assim. Você depois usa. Sempre assim. Mas também algumas outras necessidades que você não tem identificadas. Nossa tarefa é identificar as necessidades dos nossos usuários. Nesta oportunidade, Sandra é uma usuária. É usuária da água. Tá bom? Não. Bom, vou fechar aqui a ideia, a entrevista. Então, quando nós acercamos, vamos a entrevistar pessoal, nossos estudantes, vamos entrevistar outros estudantes. Propósito, objetivo de eles identificar que precisa nosso usuário, nosso entrevistado, como aqui, né? Precisa de uma fontinha que não somente dê água aos animais, sino que também alguma presença, uma ideia de que amo está por aí, perto da fontinha de água, então, para complementar aquele ideia. Também poderíamos falar de como fazer para que as pessoas sentem aquela sensação de tranquilidade, de frescura, sem ter que sair da sua casa. Como poderia ser uma fonte d'água dentro da casa? Pode ser também, pode ser, que tem um sonido, como fala, um som tranquilizante, que não seja música, que não seja alguma outra som, mas o som da água. Pode ser, poderíamos fazer algo parecido, já uma invenção física, já no aplicativo, mas física, tá bom? Bom, não sei se estão entendendo a dinâmica da entrevista, tá bom? Sim. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque há que escutar, ouvir o usuário e tentar procurar ideias que possam, como fala, possam, que possam ser respostas para aquelas ideias. Entendeu? Rosa, entendeu melhor aqui a dinâmica? Eu entendi. Tá bom? Não são umas perguntas sempre definidas, né? As perguntas vão saindo da conversação, do nosso interesse, como desenhadores, professores desenhadores, de responder, de solucionar, procurar soluções para as necessidades da entrevistada, do usuário. Identificar uma necessidade, um problema e encontrar essas soluções para isso. Isso. Assim, depois, tá bom? Depois, nós temos aqui hidratar, saúde, alimento, aqui nesta uso que era para beber água. Então, o que temos aqui são conceitos que temos que identificar, estudar com nossos estudantes para que eles compreendam por que nós deveríamos fazer uma proposta de um software, por exemplo, para que nos informe, nos fale quando nós estamos desidratados. Então, os estudantes têm que procurar o que é aquilo de hidratação,
qual é a função da água em nosso corpo, né? Qual é a função da água no nosso cérebro, por exemplo. Por que nosso cérebro precisa de tanta água? Aqueles são os conceitos da ciência, da biologia, neste caso, da biologia. Depois também podemos estudar conceitos da informática, como fazer um aplicativo que possa alarmar, pode falar assim, alarmar, falar, avisar, Sim. quando a pessoa está sem hidratação. Esses são os conceitos da ciência, das ciências, que os estudantes vão a procurar, a estudar, a compreender, para poder fazer uma criação. Sempre entre esta identificação de necessidades e a produção de dispositivo, de uma ideia, de um prototipo, há um processo da indagação, de pesquisa daqueles conceitos que são necessários, tá bom? Necessários para fazer aquele prototipo. Tá entendendo? Sim. Tá bom? Tá. Perfeito. Essas são, podemos falar que essas são as instâncias, as fases. E observo, pesquiso, pergunto ao usuário, ao entrevistado, quais são as necessidades, quais problemas ele tem com um tema específico. Neste caso, água, uso da água. Depois de que faz aquela entrevista, eu identifico conceitos para para fazer um prototipo que solucione, tá bom? Soluções, tá certo. Que solucione aquela necessidade, tá bom? Então, são 3 instâncias. Procuro necessidades, identifico os conceitos para satisfazer necessidades, e com aqueles conceitos, eu ajuda. Conceitos. Com aqueles conceitos, eu, como desenhador, como professor, eu desenho um prototipo. Aquele prototipo vai dar solução, vai satisfazer aquela necessidade. Tá bom? Perfeito. É fazer pensar, né? Refletir como... Fazer pensar, né? Criar possibilidades. Novas possibilidades. Isso. Pode ser que aquele prototipo não dê solução à necessidade ou ao problema. Pode ser que não. Só que aquele processo de indagar, de pesquisar quais são os conceitos, eles vão ir aprendendo o que aqueles conceitos são. Que hidratação, porque é importante a água no nosso corpo, porque é importante no nosso cérebro. Muitas claridades, muitas compreensões que os estudantes vão construir, vão criar. Tá bom? Perfeito. Bom, Perfeito. Essa é a ideia. Por isso, esta metodologia é muito cercana ao estudante, porque finalmente está falando do estudante, do que o estudante precisa, gosta, imagina, sempre dele. Então, ele está aí, no processo, interessado. Ele está buscando satisfazer uma necessidade própria. Então, ele está, aquele que vai satisfazer a necessidade, o usuário vai estar muito interessado em conhecer todos aqueles conceitos que precisa para fazer o prototipo. Entendeu? Tudo que ele vai se interessar por esses conceitos para que ele possa, na verdade, resolver o problema que ele identificou, né? Isso que vai fazer com que ele estude mais, que aprenda mais, né?
que se interesse mais, que pesquise mais, né? E o conceito torna significativo, né? Ele não é um conceito pelo conceito, e sim é um conceito na prática, né? Na vida. Na Na vida vida. própria. Na vida própria. Isso. Bom, agora, o que vamos fazer nós três? Mira, olha aqui. Vocês vão procurar aqueles outros colegas da comunidade para fazer isto mesmo. Uma entrevista com eles. Acerca, está vendo? Acerca dos usos que eles dão à água. E vão identificar possíveis necessidades, possíveis problemas e os conceitos que estão envolvidos com aqueles problemas, com aquelas necessidades. Entendeu? Certinho. Bom, então você fala com elas, fazem aquela entrevista e depois nós falamos de novo. Quais conceitos são precisos, são necessários para fazer uma nova ideia, para fazer uma nova protótipo que dá resposta àquelas necessidades. Tá bom? Certo. Tá bom. Tá, para a seguinte semana nós podemos fazer outra reunião com aqueles outros colegas. Tá bom? Tá. Pode? Aí a gente vai estar vendo, hoje acho que eu tenho uma com o Wellington, às 5 horas, acho. Hoje. 5 de São Paulo. 5 horas em São Paulo. Aí é o quê? 2 horas antes, né? Isso. É? Uma, né? São 2 horas antes. Só que 3 horas. Tá bom. Agora falamos então. Tá. Aí você vai participar na dele também? Não? Bom? Tá Sim. Bom. Vamos fazer. Você e eu de novo. Com Wellington. Tá bom? Tá. Você chama ou eu chamo? Você chama, que eu não tenho o correio de Wellington. Não tem. Tá. Você Tá bom. liga para ela e liga para mim. Tá bom. Então, tá. Muito obrigada. Obrigado a você, Sandra. Prazer. O prazer é meu. Que possamos fazer grandes coisas aí pela educação. Vamos fazer. Eu sei que sim. Sim, deixa eu te falar. Eu entrei em contato com aquela professora do Ceará. Lembra que eu havia falado com você, que eu havia dito? Então, sim. E aí ela topou também, está participando, vou colocar lá no grupo, vou passar o questionário. E aí eu gostaria da gente ter uma conversa também, eu, você e ela, para ela conhecer, saber. Tá bom, está bom. Tá bom, aí a gente vai marcando. Ok, tá bom. Tá bom. Você me escreve e me fala quando nós comunicamos com ela. Tá certo, então. Tá bom. Andrés, obrigada, hein? Obrigado você. Tchau, muitas graças. Boa tarde. Até mais. Tchau. Abraços. Tchau.